Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Seja bem-vindo ao nosso convívio. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com muita alegria que o saudamos em nome de Jesus. Estamos iniciando uma trajetória especial de estudarmos toda a Bíblia, analisando os seus diversos textos, retirando deles lições para as nossas vidas serem mais agradáveis a Deus. Espero que esse objetivo seja fator de motivação para você, para que você nos acompanhe em mais um tempo de estudo e meditação da Palavra do Senhor. Como você sabe, no início de cada programa, dedicamos um tempo para registrar as correspondências que chegam até nós. Hoje, então, nós queremos registrar a carta que vem da cidade de São Carlos, no estado de São Paulo. Esse irmão nos envia as seguintes palavras: quero congratular-me com vocês do Através da Bíblia, que vem glorificando ao Deus verdadeiro e o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por interpretarem corretamente a palavra de Deus para os ouvintes cujas almas têm sede e fome desta palavra. Que Deus os abençoe, ilumine e fortifique para levarem as boas novas a todos os corações. Um grande abraço a todos. Querido irmão, muito obrigado mesmo por suas palavras. Que prazer em receber a sua carta. Nossa oração é que a palavra de Deus se torne viva para cada um de nós que tem dedicado esse tempo diário para o seu estudo. Eu te convido agora para um momento de oração, suplicando a Deus por esse programa, por esse projeto. Vamos orar. Pai querido, reconhecemos o teu amor e a tua misericórdia. Reconhecemos, Senhor, a tua justiça e a tua santidade. Reconhecemos que no Senhor encontramos o verdadeiro suprimento para as nossas necessidades. Pedimos-te, Senhor, que também nos oriente no estudo de hoje, que tenhamos a iluminação do teu Espírito. Te pedimos essas bênçãos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, temos diante de nós os 34 versos do capítulo 20 de Mateus, dando sequência ao semestre de entrega, um texto bastante marcante nesse evangelho. Aqui temos nos versículos 1 a 16 a parábola dos trabalhadores da vinha. Essa parábola é uma espécie de continuação do assunto sobre o galardão e as recompensas que nós vimos no capítulo anterior. Vemos que os trabalhadores são recompensados não tanto pelo grande volume de trabalho que tinham feito, mas principalmente pela fidelidade do Senhor. Veja só, o último verso do capítulo 19 faz uma ligação com essa parábola e diz assim: porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Veja só, não é a quantidade de tempo, nem a proeminência, nem a importância da posição que determina o galardão ou a recompensa. É a fidelidade e a graça do Senhor. Não importa se o que fazemos é muito ou pouco. O que é realmente importante é o espírito com que fazemos. É verdade que muitos estão fazendo os trabalhos de grande vulto no mundo. Mas essa parábola nos lembra que o cristão humilde, que não foi dotado de grandes recursos e que apenas recebeu a incumbência de realizar um pequeno trabalho na sua igreja, esse também vai receber o galardão, por causa da fidelidade do Senhor. Veja só, pode ser um serviço de superintendente da escola dominical, pode ser um irmão que trabalha na zeladoria, pode ser um pregador famoso. Na verdade, todos seremos ou todos serão recompensados por causa da fidelidade com que desempenharam as suas tarefas e também pela fidelidade e pela bondade do Senhor. Nessa parábola, então, a história vai acontecendo de modo simples o suficiente até que os trabalhadores começam a ser pagos.
Depois de pagos, os primeiros trabalhadores, apesar do seu acordo, sentem-se desprezados e enganados e murmuram contra o proprietário. Eles tinham começado a trabalhar bem cedo. A resposta do proprietário nos versículos 13 a 15, ela é muito clara e muito objetiva e merece ser citada. Diz assim: amigo, não te faço injustiça. Não combinasses comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero daquilo que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Querido amigo, o ponto central nessa parábola é a generosidade de Deus, concedida a quem ele deseja agraciar, independente dos méritos. Perceba bem, Deus preserva sua certa soberania quando ele dispensa suas dádivas. Aqueles que pensam em termos de recompensa e mérito podem facilmente confundir a bondade graciosa de Deus com uma injustiça. Mas o que cada um de nós precisa entender e precisa aprender é que a abundância da graça é de Deus. No mundo, a pessoa que trabalha mais duro e por mais tempo deveria receber o pagamento maior. Essa é a maneira pela qual nós pensamos. Essa é a nossa visão de justiça. Mas no reino de Deus, veja só, os princípios do merecimento, da habilidade, do desempenho, nos fazem apenas ganhar reprovação. Todos esses princípios que nós valorizamos são colocados de lado por Deus, para que a sua infinita graça que prevaleça. Mas infelizmente, para muitos que não têm uma visão espiritual, a graça divina gera murmuração e descontentamento. Sabe por quê? Porque ao invés de serem beneficiados segundo o padrão humano, recebem tanto quanto os outros que se esforçaram menos, mas também foram igualmente agraciados. Na verdade, agora é possível entender as palavras do Senhor Jesus. Alguns que agora são primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Querido amigo, minha oração é que você não se apoie nas suas realizações ou nos seus merecimentos, mas que você se apoie, sim, sempre, sempre na graça de Deus. O texto prossegue e nos versículos 17 a 19 encontramos Jesus resolutamente subindo para Jerusalém. E pela terceira vez, ele prediz aos discípulos a necessidade do seu sofrimento, como ele já fizera anteriormente em 16, 21 e 17, 22 a 23. Jesus assinalou 3 etapas da sua entrega. Primeiro, ele sofreria ao ser entregue na mão das autoridades judaicas. Segundo, ele seria escarnecido e açoitado ao ser entregue aos gentios. E, terceiro, por fim, ele seria crucificado. Jesus já tinha falado isso, já tinha alertado os discípulos sobre a necessidade da sua morte como cumprimento das profecias. Afinal de contas, ele era o Messias, mas também ele era o servo sofredor. Mas como nas vezes anteriores, Jesus encerra sua predição, dizendo com segurança que ao terceiro dia, sim, essa era a mensagem de esperança, ele ressuscitaria. Mas, querido amigo, mesmo com essa palavra de vitória, para os discípulos, isso não se adaptava àquilo que eles estavam esperando do programa do Messias, do programa do próprio Senhor Jesus. Eles não tinham percebido ainda. Veja só, iria demorar muito para que eles admitissem essa grande realidade. No entanto, para o Senhor Jesus, o plano de ir para Jerusalém estava muito claro. E ele foi deliberadamente para Jerusalém para morrer por todos nós. Graças a Deus. Eu espero que você agora agradeça a Deus. Reflita um momento agora, e mesmo enquanto está ouvindo o rádio, agradeça a Deus por seu maravilhoso plano de salvação e pela disposição de Jesus se entregar por todos nós de modo completamente voluntário. Graças a Deus por essa tão grande salvação. O próximo episódio de Mateus, que ele narra agora nos versos 20 a 28, é muito interessante. Mais uma vez, Jesus tem uma controvérsia com seus próprios discípulos. E mais uma vez, o assunto é o desejo de grandeza, a ambição por proeminência. No texto de Mateus, diferente do de Marcos, é narrado que a mãe de Tiago e João
chegando a Jesus, adorando-o, lhe pediu um favor. Pelo que sabemos, conforme Mateus 27:56, Marcos 15:40 e João 19:25, olha, eu vou repetir esses textos porque eles são importantes para que você perceba o que a gente vai dizer daqui a pouquinho. Mateus 27:56, Marcos 15:40 e João 19:25. A mãe desses discípulos era esposa de Zebedeu, ela chamava-se Salomé, e provavelmente era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, certamente, ela foi a representante dos seus 2 filhos. Mas, pela ação dos 10 para com seus 2 irmãos, nós percebemos que a petição, na verdade, tinha nascido no coração deles. O desejo de proeminência tinha nascido no coração deles. Eles apenas pediram para a mãe pedir para Jesus. Eles desejavam obter posições de alto gabarito, proeminentes, à direita e à esquerda do Senhor Jesus quando ele entrasse no seu reino. Na verdade, querido amigo, veja só, os 2 irmãos estavam procurando, é claro, uma posição de destaque, de prestígio, de autoridade quando o reino messiânico fosse consumado. Que conforme eles criam, veja bem, eles criam dessa maneira, esse reino aconteceria rapidamente, sem qualquer necessidade da cruz, sem demora, e aconteceria imediatamente. Mas Jesus, como diz o versículo 22, ele chamou Tiago e João e falou que eles não sabiam o que estavam pedindo. Ingênua, mas orgulhosamente, eles buscavam o poder, a glória, porque eles não tinham a menor ideia de que Jesus sofreria e que o seu reino era espiritual e não era físico. Os discípulos não entendiam que seguir a Jesus envolveria o sofrimento deles também. Como aconteceria com Jesus, o mestre deles, eles não tinham entendido ainda o mais importante, que a atitude dos seguidores do Messias era o serviço, a doação, o desprendimento para sofrer e não o amor à pompa e ao poder. Jesus então questionou-lhes: será que vocês podem beber o cálice que eu também bebo? Com convicção, eles responderam sim. Sim, nós podemos. A referência ao cálice, ou ao gole amargo, essa expressão lá do hebraico, remete-nos ao Antigo Testamento, onde significava um julgamento ou retribuição, e passagens como Salmo 75:8, Isaías 51:17 e 18, Jeremias 25:15-28, são passagens que nos mostram essa expressão cálice ou o gole amargo. Na verdade, a mãe, Salomé, e os seus 2 filhos, Tiago e João, tinham expectativa que, mesmo com as dificuldades, o reino seria implantado e eles obteriam seus lugares. Afinal, como a vitória não seria de Jesus, que tinha alimentado grandes multidões, tinha curado tantos doentes, tinha libertado tantos possuídos por Satanás e até ressuscitado mortos? Certamente, eles poderiam beber o seu cálice, por isso responderam afirmativamente. Jesus, num certo sentido, concorda com eles e lhes diz que eles, de fato, beberiam o seu cálice. E certamente, querido amigo, isso aconteceu. Tiago, em breve, iria tornar-se o primeiro mártir apostólico, conforme estudaremos em Atos 12:2. E o seu irmão, João, sofreria um exílio, conforme estudaremos bem no final da nossa jornada, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Mesmo assim, Jesus insistiu que não era a sua função determinar quem se assentaria à sua direita ou à sua esquerda no reino consumado. Jesus lhes disse que, quanto a ocuparem os lugares no reino, era uma decisão reservada exclusivamente ao Pai Celeste. Tal prerrogativa pertencia somente ao Pai. E aqui, como em outros textos, por exemplo, em 11:27, 24:36 e 28:18, Jesus sempre mostrou que a sua autoridade era derivada do seu Pai. Jesus, querido amigo, era perfeitamente obediente ao seu Pai Celeste. Ele não procurava honra e poder para ele mesmo, mas procurava tudo para a glória de Deus. Querido amigo, a questão poderia ter finalizado ali se os outros 10 apóstolos não tivessem ouvido a tentativa dos filhos de Zebedeu conseguirem alguma vantagem. Na verdade, a indignação dos 10
fez com que Jesus então se lembrasse do episódio do capítulo 18, 1 a 9, quando os 12 estavam disputando qual seria o maior no reino. E Jesus ali ensinou-lhes colocando uma criança no meio deles. Diante dessa demonstração de maturidade, então Jesus chamou os 12, veja só, e passou novamente a ensinar-lhes sobre o padrão de liderança que deveria acontecer, que deveria prevalecer entre eles e, na verdade, entre todos os seguidores do Messias. Querido amigo, Jesus ensinou-lhes que os padrões comuns de autoridade do mundo pagão não deveriam ser os padrões dos seus súditos. Jesus, ao rejeitar o padrão comum de autoridade, chocou-os, na verdade. Chocou-os dizendo o seguinte, conforme os versículos 26 e 27. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, veja só, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o vosso servo. Jesus ensinou-lhes que no reino dos céus, a posição acaba virando o quê? Serviço. Liderança acaba virando escravidão de sacrifício voluntário aos outros. Isso não é tanto um sinal de fraqueza como de humildade. Não tanto uma diminuição de autoridade, como uma maneira humilde de exercê-la. Pense na sua vida. Qual tem sido a sua atitude em relação a essa área? Pense mesmo. Você tem servido seus irmãos de modo humilde e espontâneo? Querido amigo, essa é a maneira. Essa é a maneira para você, essa é a maneira para mim, essa é a maneira do serviço humilde e espontâneo que realmente agrada o coração de Deus. Os seguidores de Jesus não teriam um modelo maior e melhor que o próprio Senhor Jesus. Se alguém merecia ser servido, era Jesus. Mas quando ele veio, ele não veio para ser servido, mas sim para servir. E conforme o versículo 28, nós lemos, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus desejou servir, e esse serviço foi muitíssimo custoso e se estendeu até sua morte sacrificial por cada um de nós. Veja só, Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sua vida seria dada em substituição à vida dos discípulos e também em substituição à nossa vida. Como um escravo podia ser resgatado através do pagamento apropriado, assim muitos foram e ainda muitos são e muitos serão resgatados pela morte preciosa e amorosa do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. De fato, existe provavelmente uma referência desse texto à última e a maior das canções do servo sofredor, em Isaías 52, 13 até 53, 12, lembrando mais uma vez que o Messias não viria apenas como um rei poderoso, um rei político, mas viria principalmente como servo sofredor. Especialmente os versículos 11 e 12, nós lemos assim: o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Porquanto derramou a sua alma na morte, ele levou sobre si o pecado de muitos. Querido amigo, será que você pode imaginar o quanto foi comovente para os discípulos lembrarem dessas palavras após eles verem o seu Messias, o seu amado Jesus, crucificado? Quando tiveram tempo para comparar a sua ambição pela autopromoção, pela glória, com o alto sacrifício, com o desprendimento de Jesus morrendo por eles mesmos? Querido amigo, essa palavra resgate se refere ao preço pago para livrar alguém da escravidão ou da prisão. O preço da libertação do pecado e da condenação é a vida de Jesus, oferecida por cada um de nós, conforme diz Pedro lá na sua primeira carta, capítulo 1, 18 e 19. Uma vez que os cristãos são resgatados da ira de Deus, o resgate foi oferecido a Deus. Veja só, é a Deus mesmo. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, não pelos seus próprios pecados. Ele era alguém sem pecado, mas como um meio de resgatar a todos nós.
Querido amigo, chegando agora nos versos 29 a 34, encontramos então a narrativa da cura de 2 cegos em Jericó. Nesse relato encontramos algumas diferenças entre as histórias contadas por Mateus e a mesma história contada por Lucas lá em 18, 35 e 43 e Marcos em 10, 46 a 52. Veja só, Mateus menciona 2 cegos e o milagre que aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó. Lucas e Marcos mencionam um só cego e o milagre acontecendo quando Jesus estava entrando em Jericó. São diferenças, mas veja só, essas diferenças não se constituem em qualquer problema. Elas são facilmente explicadas da seguinte maneira. Primeiro, de fato existiam 2 cegos, sendo que Bartimeu, por ser mais enérgico, ele teve proeminência. Então, Marcos e Lucas mencionam Bartimeu. Os 2 cegos, veja só, começaram a pedir a cura quando Jesus entrou na cidade, mas só foram curados quando ele deixava a cidade. Ou ainda também é possível que a cura tenha acontecido quando Jesus saía da velha cidade e entrava na nova Jericó, uma cidade construída por Herodes, conforme Lucas 18, 35. Então, as diferenças são eliminadas. Jesus estava no meio de uma grande multidão, que queria, no máximo, desfrutar todos os momentos para estar com Jesus, para estar na presença de Jesus, e a multidão não demonstrava qualquer compaixão para com os cegos. O povo tentou, de uma maneira muito firme, muito dura, silenciar os cegos mendigos que clamavam por ajuda. E eles clamavam por Jesus, identificando-o como filho de Davi. Esse título messiânico específico vem lá do Salmo 72, vem de Isaías 9, 7. Ele sempre foi destacado por Mateus porque Jesus é o rei prometido de Israel. Você lembra do propósito de Mateus? É mostrar para os seus leitores judeus que Jesus é o rei, Jesus é o Messias, apesar do povo rejeitar. Essa qualidade real, porém, Jesus não ficava ostentando. Ao invés disso, somente os humildes o reconheciam como tal. Ao contrário da multidão, Jesus parou para ir ao encontro daqueles cegos e das suas necessidades. Era quase como uma multidão que pisoteia um aleijado, ferido, abatido por assassinos, na sua pressa de querer ouvir e ver um famoso pregador. Surpreendentemente, Jesus lhes dirige uma pergunta penetrante. Que quereis que eu vos faça? Querido amigo, Jesus está lhes desafiando a fé. Mas os cegos, alheios à multidão e com a atenção voltada apenas para Jesus, lhe respondem com uma firmeza bem objetiva e lhe pediram com clareza: Senhor, que nos abram os olhos. Querido amigo, como é que tem sido a sua vida de oração diante de Deus? Você tem recorrido ao Senhor para lhe pedir tudo quanto necessita? Você tem sido atrapalhado pela multidão que lhe tem feito calar? Qual é a multidão para você? São os seus projetos pessoais? É a sua ambição pelos lugares mais destacados? São os seus pecados, talvez? Enfim, o que é que tem impedido você de se dirigir diretamente e objetivamente a Deus nas suas orações? Quando Ele mesmo desafia a tua fé, perguntando-lhe o que é que você quer que Ele faça. Você tem clareza do que pedir? Você tem expressado para Ele o desejo do seu coração? Os 2 cegos, mesmo desencorajados pela multidão, reconheceram Jesus como filho real de Davi, o próprio Messias, e mais, reconheceram Jesus como Senhor. E ao invés de terminarem de reivindicar as bênçãos como hoje alguns fazem e ensinam, os cegos foram submissos e pediram a Jesus que lhes abençoasse. E sabe qual foi a resposta que Jesus deu aos cegos? Veja, ouça no versículo 34. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Mais uma vez, graças a Deus pela sua misericórdia e pela compaixão de Jesus Cristo. Jesus viu o coração, Jesus viu o interior daqueles cegos e tocou-lhes. Querido amigo, esse é o nosso Senhor. Ele não era como os líderes religiosos da época, que não conviviam com o povo, que não se misturavam com os necessitados. Não. Jesus tocou-lhes. E quando Jesus nos toca, a palavra de Jesus tem efeito imediato.
Mas, querido amigo, a ajuda implica também num chamado para o discipulado. Jesus, ao responder à nossa petição, deseja que nós façamos como os cegos fizeram. Eles recuperaram a vista, mas muito mais que isso, eles se tornaram seguidores de Jesus. Você está disposto a seguir a Jesus? Estamos chegando ao final de mais um programa. Querido amigo, espero que você possa aplicar na sua vida as lições que aprendemos hoje. Espero a sua companhia. Até lá e que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.